Oi, eu sou o Nadson, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre fobia social. É possível resolver a fobia social? É possível que eu supere a fobia social? A gente vai falar um pouco sobre isso. E só para deixar bem claro, só para relembrar, o ponto de vista que eu falo nesse canal aqui, então não só nesse canal, mas nesse vídeo, ele é totalmente diferente do ponto de vista da psicologia. Então se você tem afinidade com o ponto de vista da psicologia, talvez esse vídeo não seja muito interessante para você. Agora se você tá aberto a outro ponto de vista, tá aberto a uma outra percepção desse mesmo problema, a gente pode trocar ideia e eu acho que pode ser bem útil esse vídeo. Beleza? Então vamos lá. O ponto de vista do qual eu falo aqui não é só um ponto de vista, mas é uma percepção diferente. É a percepção de que nós não somos esse corpo físico, sabe? Não somos não só o corpo físico, mas também a mente e nem as emoções. Então o que nós somos? Nós somos uma consciência além disso tudo. Tem muita gente que vai chamar isso de ser, vai chamar isso de essência, vai chamar isso de sabedoria, mas enfim, a vida, né, que existe em nós, mas é esse o ponto de vista, de que nós somos algo além disso. E esses problemas, seja medo, não o medo primordial, aquele medo da morte, né? Aquele medo que vai além no sentido de ele põe em perigo o nosso próprio sistema. Não esse medo, aquele medo psicológico. E a fobia social é um medo psicológico, ao meu entender. Até porque quando você vai procurar saber o que é fobia psicológica, o que é a fobia social, né? A fobia social, ela é um medo, uma ansiedade excessiva em relação a, se relacionar com as pessoas. Então, isso é um medo psicológico. Ele, na realidade, ele não existe. Ele é uma parte do ego, esse ego mente, né? Que o ego, ele tem medo. Então, é como se nós, a maioria das pessoas, eu me incluo nessa também, a gente é muito inconsciente em relação a isso, em relação ao próprio ego. A gente não sabe diferenciar a nossa essência e diferenciar o ego, sabe? Então a gente se confunde, então a gente acha que é o próprio ego. Então nessa falta de percepção, a gente acha que é o ego, a gente tem inúmeros medos. Medos esses que são parte ego. Então a gente não tem a nossa identificação voltada para a consciência, para o ser. A gente está sempre voltado pro ego. Então o ego, ele tem medo de tudo. Ele tem sempre muito receio de qualquer coisa. Seja de abalar a própria imagem, seja de medo que ataquem ele, medo de ser humilhado, medo de não ser reconhecido, medo de, enfim, um monte de tipo de medo. Medo de não ser reconhecido, medo, sei lá, qualquer tipo de medo. Medo de ser... medo de não ser aceito, enfim, tudo isso. E tudo isso faz parte do ego. Agora, quando você tem uma percepção a partir da consciência, você percebe que isso não é você. Então, esse medo, como ele faz parte do ego, ele não é você, sabe? Então, você começa a se distanciar disso. Então, é como se você começasse a reconhecer isso e começasse a superar isso, até porque isso não é a gente em essência. Esse medo psicológico, né, seja qualquer medo, ele não é a gente em essência. Então ele em tese é uma ilusão, tecnicamente ele seria uma ilusão. Então é a percepção disso que vai fazer com que a gente supere isso. E não só esse medo, né, como eu falei, outros medos também. Então é a nossa percepção disso que vai fazer com que a gente supere isso. Então se eu não sou isso, eu vou começar a perceber essa diferença. E como que eu percebo isso? Através da voz na minha cabeça, através dos pensamentos. Então quando eu começo esse processo de desidentificação da voz na cabeça, dos pensamentos, desse filme mental que passa o tempo inteiro e eu não presto atenção, eu me identifico com ele. Quanto mais eu me identifico com a história na minha cabeça, que é o ego, que é a mente não observada, mais eu acredito nos pensamentos e menos, não só presente eu fico, mais medo eu tenho de absolutamente qualquer coisa. Então,
quanto menos eu observo a minha própria mente, menos eu me observo, mais medo eu tenho, porque eu acho que eu sou aquilo, e eu não sou aquilo. Então é uma questão de percepção, sabe? Então, as terapias da psicologia funcionam? Eu não vou dizer que não funcionam, porque realmente funcionam. Mas, como que é? Tem seu espaço. Mas olhando desse ponto de vista, se você estiver aberto, é algo totalmente diferente que transcende isso, sabe? Então a gente percebe que isso, em tese, tecnicamente é uma ilusão, e você supera isso. Porque esse medo, ele em tese não existe. É apenas como se fosse o fantasma do próprio ego. É a própria sombra do ego, sabe? Então ele não existe. Então à medida que você vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, você vai superando aquilo, porque você percebe que isso de fato não existe, sabe? É apenas uma sombra. E que essa sombra, depois que você começa a integrar ela, ela desaparece. É como se você jogasse luz da tua própria consciência, da tua própria presença, sobre aquele, em tese, problema, né? Porque é apenas uma sombra do nosso próprio ego, tá? Então, qual que seria a sugestão aqui pra gente poder trabalhar isso, né? Eu vou falar isso a partir de mim, porque não tem como eu falar a partir de outra pessoa. Eu sugeriria você procurar algum trabalho de autoconhecimento no qual você fique cada vez mais presente. Como assim? Se desidentificar das histórias na cabeça, se desidentificar dos pensamentos. Então, a partir disso, cada vez não só ficar mais presente, mas não dar tanta importância para as histórias que vai na tua cabeça. E perceber isso, sabe? Aquele trabalho de autoobservação. Autoobservação. Pode ser também isso, você pode começar através de alguma terapia, também pode ser útil. Mas é o trabalho de autoobservação para ficar cada vez mais presente. É só assim que a gente percebe que isso não é a gente e a gente vai aos poucos transmutando, né? Aos poucos você vai superando isso. Ao meu ver, isso acho que é o máximo que a gente pode fazer pra gente mesmo. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já curte aqui, comenta também, se inscreve aqui no canal, que ajuda bastante a gente divulgar esse trabalho de expansão da consciência, né, de expansão da percepção a respeito de si mesmo e do mundo também, e vai ajudar bastante. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo e falou!